Então, a permuta já está na minha vida desde antes de eu nascer. Hello, permuteiros de plantão! Aqui quem fala é Deise Coelho, a rainha da permuta, isso mesmo. E hoje eu vou contar um pouco sobre a minha história e por que eu sou chamada de rainha da permuta. Então, tudo começou quando eu era um bebezinho, vocês acreditam? E eu nem sabia dessa história até recentemente. Conversar com os meus pais e eles me contarem isso. Então, a permuta já está na minha vida desde antes de eu nascer. Meus pais, né, eles começaram ali, eles se casaram, se juntaram e tinha ali um lugar, que precisavam de um lugar para morar, né? E esse lugar que eles conseguiram, na época meu pai estava desempregado e minha mãe também acabou ficando desempregada porque estava grávida de mim, né? Nessa época aí não tinha as leis aí que protegem, né, a mãe de, se for engravidar, se tiver grávida, vir a ser demitida do serviço. Nessa época não tinha esse sistema. Então, o que aconteceu? Eles precisavam de um lugar para morar e eles arrumaram ali um espaço, né, numa casa. E esse espaço, meu pai propôs fazer um barraco, né, em troca de pagar o aluguel por um ano, para vocês terem ideia. Então ele construiu um barraco de pau a pique, pra vocês terem ideia, mais ou menos desse jeito aqui, tá? Era aquela madeirinha rosa, 2 cômodos. Era um cômodo dividido ali com o guarda-roupa, né? A parte da cozinha, e o quarto com a cama ficava atrás do guarda-roupa. Aqui um pouco a foto, ó, pra vocês verem como que era, né? E nessa época, meu pai ali já fez permuta, né? Já quando eu tinha aí ia fazer um ano. Então, minha vida é rodeada de permutas. E eu achei, assim, muito, muito legal essa história, porque eu não conhecia, não sabia dessa troca que o meu pai tinha feito, né, para pagar o aluguel. E hoje, né, eu tô morando, né, nesse apartamento aqui, uma kitnet, e eu paguei o meu aluguel na permuta. Então eu moro sozinha, minha primeira casa, vamos dizer assim, e eu paguei na permuta, que eu continuo pagando na permuta. Ou compra ou aluguel, que eu continue pagando na permuta. E você aí, imobiliária, construtora, vem para a Trox também, porque aí a gente conversa, faz uma parceria, tá? Então, voltando aqui para a história. Então, quando eu tinha lá 1 ano de idade, eu já tinha aí essa convivência com a permuta. E aí, a partir daí, né, eu comecei, depois com uns 8, 9 anos, meu pai fez permuta novamente, para vocês terem ideia, né? Ele queria comprar um carro e aí ele chegou lá em casa com o carro, o tão sonhado carro. E esse carro a gente levou um tempão para economizando ali, juntando dinheiro, as moedinhas, o real, o cofre, a gente juntava bastante, né, esse recurso. E a gente foi, meu pai foi adquirir esse carro. Quando o carro chegou, faltava um valor para completar ali o valor total do carro. E aí meu pai chegou no dono, né, do carro e falou, ó, eu tenho aqui um som, tenho um toca-fita, na época era toca-fita. A gente vê que a gente tá velho quando a gente começa a lembrar dessas coisas, né? E aí tinha um toca-fita, tinha um som, e ele falou, ó, você quer fazer a troca com o valor que falta, com esses produtos aqui? Ele aceita. E ali também vivenciei essa forma de troca, de permuta. E eu, na escola, também fazia permuta. Como que era essa permuta? Eu sempre gostei de desenhar. Eu
amo desenhar, né? Desenhar para mim eu falo que é um hobby. E aí eu fazia meus desenhos, né? Na época eu fazia meus desenhos e gostava muito de, de fazer todo tipo de desenho. E aí, quando era aula de artes, né, os alunos não sabiam fazer desenhos direito, que a professora não veja esse vídeo, não sabia fazer, né, esses desenhos que ela pedia, e aí eles iam lá e me pediam para desenhar. E eu falava, o que você tem em troca? Aí, eu tenho uma canetinha, eu tenho um caderno, tenho folha de fichário. Então, assim, gente, tudo que vocês têm ideia eu já troquei, né, nessa época. Então, na época de escola eu trocava, tô precisando da caneta. Você quer que eu desenhe? Tá, eu tô precisando de caneta. Eu tô precisando de folha de fichário decorada. Meu pai não tinha dinheiro para comprar uma folha de fichário, né, aquela coisa toda decorada. Eu ia lá e trocava. Conseguia trocar com os meus desenhos. E aí, o tempo passou, a pessoa já era grande, então não cresceu mais, que já era grande. E aí o tempo passou e eu comecei a fazer trabalhos artísticos, né, de desenho, né? Então, comecei a fazer design, identidade, o logo. E aí eu vi a oportunidade através do vídeo da Nath, né? Então, o vídeo da Nath abriu meus olhos, né, para o que eu poderia oferecer ali, né, em troca de algo que eu estava precisando. Na época, essa permuta era bilateral. Depois, se vocês quiserem ver o que é bilateral e o que é multilateral, olha aqui no card, tá? Que aí eu explico a diferença entre eles, tá? Então, nessa época, eu acabei fazendo várias permutas, né, bilaterais, e eu gostava ali eu fazia uma arte e ia lá e pegava um perfume, um cosmético, fazia aniversário para a família toda, né, um bolo, um kit festa, então era muito legal. Só que aí chegou um bendito dia que, para vocês entenderem o que aconteceu, eu levei um calote de mais de R$5.000 com permuta bilateral. E por que eu falo para vocês, quando for fazer alguma permuta, Deise, eu não tenho uma empresa, eu posso fazer uma permuta bilateral? Pode, mas certifique-se de que essa pessoa é de boa índole, que essa pessoa não vai te dar um calote, que ela vai entregar o produto e serviço para você, tá? Porque no meu caso, eu paguei antes, né, o serviço na época eu tinha contratado um serviço de festa completo, né, com espaço, buffet, decoração, brinquedo, tudo que vocês imaginarem, eu contratei para fazer uma festinha para minha irmã. E na época, né, esse serviço todo foi uns 5.000, mais de R$5.000 aí, em serviço que eu já tinha pago. E aí, nessa de pagar antecipado, eu paguei já, falei, não, eu quero já deixar pago, e aí a gente no dia realiza a festa, tá tudo certo. Faltando uma semana pra festa, o cara sumiu. E eu descobri que ele era um estelionatário. Pois é, eu levei um golpe. E aí, a partir daí, eu queria descobrir o que eu poderia fazer para mudar e reverter essa situação. Não no sentido de, eu quero meu dinheiro de volta, porque eu acabei indo na justiça, né? Mas nem a polícia conseguiu achar o cara, para vocês terem ideia, né? Então, assim, não deu em nada. Gastei com advogado na permuta, mas eu gastei com advogado, mas acabou não dando em nada. Então, a partir daí, eu fui atrás de uma solução, porque se eu estava sofrendo calote, e não foi só esse calote, eu sofri calote com outras pessoas também, acho que foi um total aí de R$10.000 em calotes, né, somando tudo, uns 500 aqui, uns 1.000 daqui, uns 2.000 ali, então assim, não foi pouco calote que eu levei, mas a pessoa é persistente e
tem esperança, né? Esperança é a última que morre. Então, eu fui atrás e pesquisei e descobri que nos Estados Unidos tem várias plataformas de permuta, permutas corporativas, permutas multilaterais. E eu falei, cara, aqui no Brasil não tem um sistema assim. Eu vou abrir um negócio desse, eu vou fazer um sistema desse. E aí eu fui pesquisar, né? Eu fui pesquisar para ver como que era, como que eu poderia fazer esse sistema, se tinha já empresas aqui no Brasil. Descobri várias empresas que tinham aqui no Brasil, né? Vários sistemas, mas nenhum me agradou, nenhum foi assim, ai meu Deus, que sistema maravilhoso, não. Eu me cadastrei em alguns, fiz permuta em alguns, mas assim, muito precário. A estrutura do site horrível, atendimento péssimo, pessoal muito atrasado na questão de tratativas, né? Tratar o cliente como um cliente pagante, né? Não por, tô fazendo permuta, então vou entregar qualquer coisa, sabe? E aí eu falei, cara, vou ter que abrir o meu próprio aplicativo. E nessa de abrir o próprio aplicativo, né, eu me deparei com um valor, assim, bem alto, né, acima de 150 mil, para ter uma estrutura, né, de aplicativo, para fazer aí vamos dizer, um sistema que funcione com suporte e tudo mais, uma equipe, né, de TI, e saía bem caro. Nessa época eu não tinha esse valor. Eu falei, vou juntar então. Sonho é sonho, você vai lá, vai até alcançar, né? Nessa de juntar, eu juntei, né? Juntei ali um pouco e acabei me deparando, quando você não está procurando, né? O negócio te acha. E aí acabei me deparando com a Trox. Na época a Trox não tinha entrado no meu radar, né? Fazendo pesquisas, ela não tinha entrado no meu radar. E aí eu pesquisei, entrei, me cadastrei, me tornei associada. Em um mês que eu estava cadastrada, eu fiz mais de 30 mil em vendas com os meus serviços, para vocês terem ideias. E eu falei, cara, essa é a plataforma, eu tenho que investir nela. E aí eu descobri que aqui em Brasília, né, eu sou aqui de Brasília, não tinha nenhuma franquia. Eu falei, agora é a hora. Eu fui lá e investi, né, eu já tinha um capital ali, e investi na franquia da Trox. Então hoje eu sou franqueada Master aqui do Centro-Oeste e Tocantins. Então você que está me vendo aí é dessas regiões, pode vir falar comigo. Vou deixar aqui os contatos, tá? Para você estar entrando em contato aí conosco. E a gente começou essa nova jornada, né? De trazer economia colaborativa e tornar o mundo mais colaborativo, né? Trazer esse universo da permuta para todos. Hoje a Trox ainda é B2B, tá? Então você tem que ter um registro ali do CNPJ, você tem que ter um cadastro, né, como MEI ou Simples Nacional, para poder fazer aí as trocas, né, e fazer o seu cadastro. Mas pode ser que aconteça aí mais lá na frente, né, que possam entrar todas as pessoas. Mas a princípio, somente B2B, tá? Se você tem aí, se você tá me vendo, tem um CNPJ, é uma farmácia, um mercado, um açougue, um restaurante, um cinema, um shopping, uma imobiliária, tudo, uma loja de móveis, loja de eletrônicos, eletrodomésticos, tudo pode vir fazer parte da Trox e economizar muito, mas muito mesmo, é de 30% a 80% de economia que você tem ao se cadastrar na Trox. Tudo vai depender de você e de você querer ali fazer as trocas necessárias para que você venha economizar, tá? Então,
Eu contei um pouquinho da minha história, do porquê de eu ser chamada de rainha da permuta, porque eu permuto muito, quase 80% do que eu faço no mês é permuta. E eu quero deixar aqui com vocês, se vocês ficaram com alguma dúvida, se querem saber mais, tá? Deixa aqui nos comentários, que aí eu vou estar falando com vocês pra gente ir fazendo aí vários vídeos informativos sobre permuta. Então, um grande beijo e até a próxima. Tchau!